E vamos a mais uma aula trabalhando o tema, né, que a gente terminou no próximo vídeo. Então vamos para as estratégias, né, utilizando a divisão. Então vamos lá. Só aqui passar aqui os slides. Então vamos para... A gente terminou aqui a última aula, né? A gente viu a parte do MMC, né? Que é a multiplicação dos termos não é válida, que é falsa. E temos a simplificação, né? Que a gente viu na última aula. E aí vamos agora para o máximo divisor comum. Usando o método de listagem, né? Usando o método de listagem descrito anteriormente, para encontrarmos os submúltiplos de um número natural, podemos encontrar o maior fator que dois ou mais números têm em comum. Esse fator é então chamado máximo divisor comum, denotado MDC desses números. Assim, para calcular o MDC dos números 20 e 130, obtemos os fatores positivos de 130. Que são 1, 2, 5, 10, 13, 26, 65 e 130. Em seguida, comparando esses fatores com a lista já apresentada dos divisores de 20, concluímos que o MDC de 20 e 65 é 10. Nesse ponto, sugerimos ao leitor calcular o MDC de 540 e 4200, listando inicialmente todos os divisores de 540 e 4200. É trabalhoso. Há um método alternativo mais simples para calcular o MDC de dois ou mais números. Quando conhecemos suas fatorações, ilustramos esse método com um exemplo calculado do MDC de 540 e 4200. Observe que os fatores primos de 540, né, 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo vezes 5, e 4200, 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 ao quadrado vezes 7. São 2, 3 e 5, né? São fatores em comum. Então escrevemos o D, né, que é exatamente esse MDC, como 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5, que é o produto dos fatores primos comuns de 540 e 4200. Cada um deles é elevado ao menor expoente dentre os expoentes que tal fator primo aparece elevado nas fatorações de 540 e 4200. Então a gente pega o de menor valor, né? Então aqui, ó, 2 ao quadrado, 2 ao cubo. Então o de menor valor é 2 ao quadrado. 3 ao cubo, comparado com esse, é o 3, né? E o 5, que é comum, 5 menor, né? E aí você tem o MDC. Assim, podemos afirmar que o MDC de 540 e 4200 é D, porque D efetivamente divide esses dois números, e se existisse um número D dividendo maior do que o divisor, tal que D dividisse 540 e 4200, então o Dzão tem um fator primo diferente, 2, 3 e 5. D tem apenas os fatores 2, 3 e 5 como fatores primos, mas um desses fatores está elevado a uma potência que é maior que a potência a que ele está elevado em D. Em ambas as situações, o Dzão, né, não seria o divisor de 540 ou 4200. Então, vamos lá. Calculando o MMC de dois números a partir do MDC. Então, observe que podemos calcular o MMC de dois ou mais números por um processo similar ao utilizado acima no cálculo do MDC. Assim, M é 2 ao cubo vezes 3 ao cubo vezes 5 ao quadrado vezes 7. Então o MMC de 540 e 2100 é M, pois a fatoração de M é o produto dos fatores primos de 540 e 4200.
aqui é 4.200, né? Então no lugar de 2.100, cada um dos quais é elevado maior dentre os expoentes, em que está elevado as alterações desses números. É evidente que esse exemplo pode ser generalizado um método para obter o MMC de dois ou mais números, observando que a soma de dois expoentes pode ser sempre vista como a soma do maior com o menor deles. Chegamos à seguinte fórmula, relacionando o MDC e o MMC de dois números. M vezes N é o MMC de MN vezes o MDC de MN. Veja também caixa destrinchando a forma do MMC a seguir. Por exemplo, essa forma permite calcular o MMC de dois números uma vez que conhecemos o MDC. Então o MMC, se eu pegar essa fórmula, ele vai passar dividindo e aí vai ter essa segunda forma. Em particular, usando a fórmula acima, verifica-se facilmente que o MMC de dois números é igual ao produto apenas quando esses dois números são primos entre si. Então, que é o MDC, o MDC seria 1, né? Então, seria o produto de M vezes N, no MMC. Bem fácil, não é? Ó, destrinchando a fórmula do MMC, M vezes N, né? Ó, se eu tenho 540 e o número 4.200, por exemplo, lembrando que 540 é escrito dessa forma, em fatores primos, 4.200 escrito dessa forma, e o MDC, logicamente, né, é o de menor expoente, né? 2 ao quadrado, como eu falei, 3 e o 5, que são fatores em comum. O 7 não é fator em comum. Então, o MMC de 540 vai ser o que? Vai ser esse aqui é o MDC, né? E o MDC vai aí M vezes N. O que é M vezes N? M é 540, 4.200. E se você multiplicar os dois, vai dar o que? Esse número aqui, né? Então, ó, se eu multiplicar, vai dar esses números aqui. E aí você faz a multiplicação termo a termo. E aí facilmente você encontra o MDC, né? Vezes o MMC vai dar exatamente o número M vezes N, né? Isso aqui é bem fácil de provar, né? Você fazendo passo a passo, né? Aqui, ó, 540, o MDC é isso e o MMC é isso, certo? E aí multiplicando realmente vai dar a fatoração que a gente encontrou dos dois, ok? Muito fácil e aí dá para comprovar direitinho. Então é isso. Se você for analisar, né, ó, vamos lá, o MDC é quanto? 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5, né? Então aqui, ó, você faz essa substituição aqui, faz a substituição do MMC, MMC também é dado, e aí multiplicando vai dar exatamente a multiplicação que dá aqui, ó, certo? O que faz com que os dois produtos acima sejam iguais é o que os fatores 2 ao quadrado e 2 ao cubo, 3 e 3 ao cubo e 5 ao quadrado aparece uma vez em cada uma das igualdades, pois são fatores de 540 e 4.200 respectivamente, e o menor em cada par é fator de MDC, enquanto o maior é o fator do MMC. Além disso, o 7 elevado a 0 é 1. Essa conclusão também vale para que o par 7 elevado a 0 e 7 elevado a 1. Então, a fórmula do MMC funciona nesse caso porque os produtos acima envolvem os mesmos fatores, possivelmente em ordem diferente, logo são iguais. Evidentemente, esse argumento pode ser usado para verificar a validade da fórmula do MMC para qualquer MN para números naturais. Então aqui você pode provar para qualquer MN naturais que essa fórmula é válida, né? Interessantíssimo você perceber isso, certo? Só um exemplo, ó. Aqui se você pegar o MMC de 4 e 2, né?
Como é que se calcula? 4 vezes 2 é 8, né? O MDC dos dois é 2, então 8 dividido por 2 dá 4. Então o MMC de 4 e 2 é o próprio 4, porque 4 vezes 2 é 8, dividido por 2, que é o MDC, e aí vai dar 4 o MMC de 4 e 2. Um exemplo a mais. Então esse é o material estruturado que eu peguei, né, como referência, aritmética elementar B, com o assunto de multiplicação, divisão, fatoração de números inteiros, MDC e MMC. E agradecimentos ao professor Dr. Jorge Lira e toda a equipe cientista-chefe, UFC SEDUC, secretário executivo do ensino médio, Roger Mendes, e o programa Foco na Aprendizagem e o sistema CISEDU. E é isso, e até a próxima com mais novidades e resoluções de questões de nível 1 até o nível 4.